Tô gravando, tô aparecendo. Hoje é bem diferente, tá? Ó, hoje eu tô de pé, com o microfone na mão, bonezinho da seleção, porque tá chegando a Copa aí, né? E a gente vai hoje fazer um formato bem diferentão do que normalmente a gente costuma fazer, que é o MesaCast. A gente traz os convidados e grava e etc. E fala dos assuntos de tecnologia e de negócios de uma maneira em geral, né? Coisas que são sensíveis da vida das pessoas. Mas hoje a gente quer compartilhar um pouco daquele conhecimento que é o nosso fim, né? A gente sempre fala que tecnologia é o nosso meio. A gente usa a tecnologia como meio de transformação de alguma coisa, mas hoje a gente vai falar de tecnologia como fim. E hoje, lógico, sem mesa, nós vamos falar com o Marlon, com a Isadora, que são, respectivamente, especialistas de proteção e segurança de dados, especialistas de data science, para trazer dicas sobre uso de algumas ferramentas que são importantes do mercado corporativo e que ajudam a proteger e a filtrar informações das suas empresas, né? Então a gente está aqui. Marlon, eu estou tentando aqui. Cadê você? Eu quero Eu te tô aqui. cutucar. Eu quero te Não, você, cutucar, porra. Só não, você falou aparece para uma tela. compartilhar. Você falou para compartilhar a tela, eu tô compartilhando a tela. Não, mas Me, você me tem que recuso a apresentar. aparecer aí. Você tem que mostrar lá a sua carinha, porra. Você acha que eu vou pagar É, bico sozinho? Você tem que pagar bico comigo, pô. eu tô pensando, só aperto ou não aperto o botão aqui. Show! Mas a Pronto, ideia tá é aí. essa. A ideia é trazer um pouco mais de conhecimento para todos vocês. A ideia é trazer um pouco mais de informação. Tá aqui o Marlon, tá aqui a Isadora. Ó, eu vou até sair um pouco do foco para dar foco para eles, né? Ô Marlon, você não consegue deixar a tela colocada lá, printada lá e você no cantinho? Só para eu ter a noção de que você está ali e eu poder Não. te provocar? Ah, agora que eu não quero mesmo. Ah, você tá em casa, cara. Eu tô em casa, mas eu continuo não Essas são querendo as ser vantagens do provocado. trabalho remoto, hein? Vamos lá. Né, o bullying é diferente, né? O bullying é diferente, é sobre isso. É sobre bullying diferente, bullying digital. Bora, Quer ver? Marlon. Vamos. Pera aí. Espero. Tá calmo Se não nessa der também, hora. coloca aí a tela do BKP Exec e manda bala. Porque a ideia Já aqui, a gente coloquei vai aqui. falar de dois pontos, como eu falei no começo, a gente vai falar do Veritas BKP Exec, né, que é uma ferramenta bastante usada para proteção de dados no mercado médio e pequeno. E depois a gente vai falar do QuickSight, que é uma ferramenta da AWS para pesquisa, consulta de informações, mas aí a Isadora que vai dissecar um pouco melhor isso. Marlon, o que você traz pra gente? Fala. Eu vou até sair do foco. Não, não tem problema. Ó, tem um espacinho aqui, ó. Fica aqui, ó. Ó o mouse aqui, ó. Tem esse espacinho aqui, fica à vontade. Tem um espacinho. Pronto, aí, ó. Você é um garoto Manda ver, propaganda da ó, só Badial. lembrando, eu sempre apresento as pessoas, o Marlon ele é especialista em proteção de dados, ele é instrutor oficial da Veritas, né? Ele conhece muito dessas tecnologias, então o que ele vai passar para vocês aqui é um negócio bem bacana. Hashtag. Bem, vou tentar aí apresentar aí um pouquinho, né? Porque a gente está até usando aí, falando, né, do backup exec, porque a ideia é mostrar que você pode ter um backup a nível, vamos dizer assim, né, de empresas grandes. É assim, um software relativamente simples. Você pode, vamos dizer assim, essa máquina está instalada aqui na minha casa, não tem um servidor, não tenho nada disso, eu tenho uma máquina aqui de trabalho que eu consigo aí colocar um softwarezinho aí para fazer o backup.
porque muitas vezes as pessoas pensam que o backup ele é importante para empresas, né? Não pensam tanto em coisas pequenas. Acham que vamos dizer assim, o pessoal acha que aquilo que elas têm não é grande o suficiente que justifica algum tipo de investimento, vamos dizer assim, né? Sensacional isso que você trouxe, Marlon. Sensacional. E isso me Mas é arremete a uma complicado, né? outra coisa. Me arremete a duas coisas, na verdade. Me arremete a duas coisas que as pessoas têm. Elas colocam na cabeça assim. Eu assinei um serviço de backup não. Eu assinei um serviço de nuvem. Então eu tenho minhas fotos, meus arquivos do celular sincronizadas com a nuvem. E tá tudo na nuvem. Tá tudo na nuvem. Eu tenho um relato de uma pessoa que ela falou: "Ah, tá tudo na nuvem. Não preciso me preocupar com isso. Tá tudo na nuvem. Então eu preciso liberar espaço da minha máquina. Eu vou liberar o espaço do meu computador. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses 2 gigas, 3 gigas, 5 gigas de dados, de fotos, de lembranças, enfim, e vou apagar isso. Vou apagar porque está na nuvem. Só que o software de nuvem que estava instalado na sua máquina, ou na máquina dessa pessoa no caso, estava com um negócio de sincronização ativado, que é normal, é assim que funciona, porque uma vez que não interessa para você, não interessa mais para a nuvem, apagou da nuvem também. E aí? Perdeu tudo. O Backup pessoal, não é isso. o Backup pessoal não é confunde isso. backup com sincronismo, né? É Ah, isso, é isso. então, a gente pode até, usando uma analogia, se você está falando de sincronismo, é como se você tivesse um pendrive aí no seu computador, você copiasse o dado para esse seu pendrive, ele sai do seu computador, vamos dizer assim. Só que se você perdeu o pendrive, você perdeu os dados que estavam lá dentro também. Quando a gente fala de backup, a gente está falando de criar uma cópia com uma integridade para caso você perca o arquivo, o dado que está naquele local de origem, você tem um segundo local para fazer isso daí, né? Para trazer essa informação. Então é como se você tivesse esse mesmo pendrive, vamos dizer assim, em vez de você arrastar as suas fotos lá para esse pendrive, você copia e cola. Você vai ter 2 arquivos. Você vai ter o na origem, você vai ter no destino. Boa. E aí, basicamente, isso daí, vamos dizer assim, né? Entre aspas, é um backup. Qual que é o problema de você fazer isso? Até puxando para todo mundo que está assistindo ou vai assistir esse vídeo. Quem não tem um monte de pendrive que vai comprando com o tempo porque não lembra o que tem dentro do pendrive, perde o pendrive, ou até mesmo, né, não sabe se aquilo é importante ainda ou não, e fala assim, depois eu vejo esse pendrive aqui, eu vou comprar um segundo, se não for importante eu limpo e uso de novo. E aí nisso daí você vai acumulando, 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 e assim sucessivamente, né? Se to... Quem lembra, né, aí começa a denunciar a idade um pouco. Teve uma época que a gente, quando queria fazer o backup do computador, gravava isso daí num CD, gravava num DVD. Se é para denunciar a idade, eu cheguei a gravar em HD. Tô voltando aqui. Eu gravava em HD externo, comprei case da Santa Ifigênia, montei cabinho, eu fazia isso. E já tive unidade de fita DAT. Eu já tive unidade de fita DAT para administrar, tá? É. Só para denunciar a minha Então, idade. você não chegou a fazer papel perfurado, não, né? Só por Quase desencargo. lá. De qualquer maneira, quando a gente está falando de um software de backup, ele vai fazer basicamente esse trabalho para a gente de uma maneira automatizada. E Boa. por que é importante a gente falar isso de uma maneira automatizada? Vamos imaginar aí que todo dia, você é um fotógrafo, e todo dia você tira suas fotos, descarrega elas no computador e vai trabalhando aí, vai fazendo as edições e assim por diante, vai tratando essas imagens. E aí o que vai acontecendo? Você vai copiando esses arquivos aí para
para um outro local. Você vai jogar ele aí na nuvem, vai jogar aí no HD externo, vai jogar em um lugar para compartilhar, por exemplo, com o seu cliente, né? Alguém para ter esses dados, para ter essas fotos, esses vídeos. E aí, conforme você vai trabalhando, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que faz o trabalho, copia os dados, joga para o lugar, vai para o próximo trabalho, vai fazendo isso. E aí, em um determinado dia, você está lá fazendo 3, 4 clientes em um dia só. E para ganhar tempo, em vez de você ficar já salvando os arquivos no outro lugar, você continua só trabalhando, editando as imagens. E aí, no final do dia que você tinha 4 clientes que você trabalhou, você esqueceu, por exemplo, fez o backup aí de um dos clientes e os outros 3 você esqueceu de fazer a cópia. Essa é a vantagem quando a gente fala de um software que vai fazer um controle aí para gente da gestão da vida útil do seu dado, onde quer que ele esteja e para onde quer que você queira mandar esse arquivo. Então, usando aqui como exemplo, a gente mostrando aqui o backup exec. Quando eu vou falar de um local de armazenamento, eu estou falando aqui de um storage. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui, por exemplo, um pool de dedupe, que ele é um disco. Se eu pegar aqui, ó, tá vendo? Ele é um disco. Eu posso jogar para a nuvem, eu posso jogar para vários discos diferentes. Então, eu posso criar mais discos. Então, eu quero ter 3 cópias diferentes aí desse meu arquivo. Então, eu posso ter 3 discos diferentes, ou eu posso ter 2 discos e uma nuvem. Eu posso jogar para um lugar na minha rede. Imagina, uma outra máquina que eu tenho aí na minha rede que eu quero deixar de armazenamento. Eu posso jogar para fita DAT, igual o Edu falou, né? A fita DAT, LTO. Então, com o software de backup, o que eu ganho? Você ganha praticidade, porque eu vou definir o que eu quero fazer backup. Então, você trabalha lá sempre na pasta de imagens, na pasta de vídeos, você coloca lá para esse software sempre ficar lá buscando os dados que estão e jogando isso daí para outros locais, em várias definições. E tudo isso daí é automatizado. E com a vantagem de qualquer tipo de problema, por exemplo, um arquivo que está com um problema, quando ele vai fazer a transferência, ele identifica que esse arquivo está com um problema, ele não conseguiu ler, deu algum problema. O que ele faz? Ele te dá um alerta falando, o arquivo X não foi possível fazer a cópia porque ele estava com algum tipo de problema. E aí você já vai lá e consegue tratar isso daí de uma maneira assertiva, né? Coisa que muitas vezes você olhando, né, fazendo isso daí manual, acaba passando despercebido. Então a ideia do software de backup é garantir que você vai conseguir fazer a cópia dos seus dados de maneira íntegra, sem ter que se preocupar, por exemplo, de ter uma planilha falando, hoje eu fiz o backup do cliente X e eu joguei no pendrive Y, por exemplo. Aqui a gente fala o quê? Ele cataloga para você tudo o que você faz de backup. Então ele já pega, no dia X eu fiz tudo isso daqui de backup para você e armazenei em tal local. No dia Y, eu peguei tudo isso daí que eu tinha armazenado e você pediu para eu jogar para a nuvem. Ele vai lá e te avisa que está agora na nuvem. Com a vantagem de eu apaguei aqui os dados que estão no meu computador, um software de backup ele não vai sincronizar o que você fez. O que ele vai fazer? Ele vai deixar o dado lá na nuvem até o tempo que você definir que é importante. Então, eu tenho vários clientes e por contrato eu tenho que armazenar por 6 meses os dados do cliente, por exemplo. Com o meu software de backup, o que acontece? Depois de 6 meses ele apaga para mim automático isso daí. Aí você faz o quê? Você economiza espaço, você reutiliza aquele espaço, que muitas vezes passa batido quando você está fazendo todo esse processo manual. E conforme você vai aumentando o fluxo de trabalho, isso vai ficando cada vez mais complicado. Aí você, por exemplo, contrata uma pessoa para trabalhar junto com você. Então agora são 2 pessoas tendo que fazer um gerenciamento, vamos dizer assim. Alguém pode apagar o arquivo sem querer, alguém pode copiar exatamente o mesmo arquivo num outro local diferente. O software de backup hoje, ele já tem a inteligência para identificar, olha, esse arquivo aqui eu já copiei uma vez. Então o que ele faz? Ele não copia esse arquivo de novo. Ele só fala, esse arquivo está em 2 locais diferentes. Ele armazena esse arquivo uma vez só e informa no software que ele está em 2 lugares diferentes. Então aí você economiza espaço. Aqui eu preciso fazer uma intervenção.
Eu falei do microfone e deu um estouro aqui, eu fiquei preocupado. Pedrinho, tomara que não tenha estourado aí. Mas aqui eu tenho que fazer uma intervenção e o quanto que isso é interessante e importante. Porque backup, proteção de dados, é uma especialidade. É a tecnologia como fim. Né? Ela é nosso fim. A gente usa isso como especialidade. Mas para a maioria das pequenas e médias empresas, elas querem se preocupar mais com os negócios dela. Então, quando você traz temas do tipo automatizado, não vai ocupar mais espaço porque o mesmo arquivo já foi backupeado, vai te poupar, né? Poupar espaço significa poupar dinheiro, porque hoje espaço de storage é dinheiro. Uhum. São temas super importantes, que eu acho que vale É. super a pena a gente colocar aqui, que não é só uma questão de vou fazer o backup. Backup não é uma coisa simples, é uma coisa que exige realmente conhecimento, tem as suas nuances e tem as suas formas de tornar a sua segurança mais protegida e barata. É, Fala lá. a gente tem aquele que é o valor que você vai dar para algum tipo de produto, vamos dizer assim. Então, até puxando esse gancho, vamos imaginar o seguinte: como é que um setor de tecnologia, por exemplo, de um grande banco, economiza dinheiro? Por mais que você veja que eles fazem um investimento muito pesado em máquinas, em aplicações e assim por diante. Eles fazem exatamente esse cálculo. E esse cálculo não é simplesmente falar quanto que custa eu colocar um disco novo no meu ambiente. Eles fazem o cálculo ao nível de quanto de calor esse disco gera no meu ambiente, quanto de energia ele gera na hora que eu tenho que fazer, que eu vou ligar ele no meu ambiente, quanto que eu vou ter que investir a mais de ar-condicionado, de refrigeração para esse meu ambiente, para eu ver se justifica esse ganho. Então, quando a gente fala ter a inteligência de economizar espaço, eu estou falando que não é que eu simplesmente estou querendo economizar espaço lá no meu disco, eu estou melhorando a utilização da minha infraestrutura. Em vez de eu ter que pagar aí R$ 15 a mais na minha conta de luz, por exemplo, imagina, se você em um ano você economizando esses R$ 15 todos os meses, a gente está falando aí de R$ 180 no ano. O que é R$ 180, por exemplo, para uma empresa um pouquinho menor? Às vezes é aquele equipamentinho aí inicial que ele precisa para dar aquele É, crescimento para a empresa, né? Dependendo da empresa, é muito dinheiro. E a gente fala empresa, traz uma conotação muito corporativista, e eu acho que é legal falar disso. Mas existem os autônomos, os microempreendedores individuais, e sim, R$ 180 às vezes faz muita diferença. Né? E isso Exato. é importante a gente falar, porque é a grande maioria, principalmente no Brasil. Trazendo todos esses benefícios e essas coisas boas do que é ter o seu dado protegido, a sua informação, o seu histórico versionado, né? Guardado. Uhum. Quais dicas a gente pode oferecer para as pessoas? Que são principalmente pessoas que operam. Talvez o backup exec. Que é É, assim, aqui eu acho que vale a pena, Marlon, a gente falar o seguinte. Eu tô no foco de novo. Olha eu aqui. Eu tô aqui de novo. Tá. Nós somos o parceiro da Base U, é o parceiro da Veritas, muito forte em serviços. A gente entrega muitos serviços da Veritas. E naturalmente, por representar a Veritas, a gente entrega muito Net Backup. Né? O Net Backup é uma ferramenta que é para o mercado muito grande. Então, Itaú, Bradesco, sei lá, STJ, essas empresas usam Net Backup. Mas tem muitas empresas do mercado médio e pequeno que usam o Backup Exec. Que dicas a gente pode trazer para os caras criarem uma boa política de segurança de proteção de dados, não de antivírus, tá? Porque antivírus é outra coisa.
É, essa é a grande questão, né? Segurança de dados, o pessoal sempre pensa no antivírus, né? Mas às vezes o problema não é o vírus. O problema é você proteger o seu dado propriamente dito, né? Mas, Isso. basicamente, o que acontece aí, toda vez a gente vai falar o quê? Backup, certo? Então, eu preciso fazer o backup do meu ambiente. Então, por exemplo, aqui, o Edu até comentou aí sobre o NetBackup. O NetBackup é uma ferramenta extremamente robusta. Ele é para ambientes extremamente complexos, ambientes heterogêneos, com uma divisão aí de servidores, aplicações, que ele requer alguma coisinha, vamos dizer assim, mais cara. Ele é mais apimentado, vamos dizer assim. Só que, obviamente, a gente tem aí. Apimentado é legal. Gostei do termo apimentado. Porque normalmente quando a gente fala que deu problema, todo mundo começa a transpirar, né? Mas aí o que vai Principalmente a acontecer? gente. Eu não vou entrar no assunto, porque normalmente eu não entro transpirando, porque eu sei quando o problema é na aplicação e normalmente sei quando o problema é no cliente. Mas, sem entrar nesse tipo de detalhe, existem softwares de backup que são aí para ambientes menores ou ambientes menos complexos. O Backup Exec, ele atende de ambientes pequenos a ambientes grandes. O NetBackup não atende? Atende também. Só que o NetBackup é muito maior do que o custo do Backup Exec, por exemplo. E aí, o que vai acontecer? Todo software de backup, ele vai depender de alguns conceitos bem simples na hora que eu vou falar o que eu quero proteger do meu ambiente. Então, o que vai acontecer aqui no nosso ambiente? Eu tenho o meu servidor, que eu quero fazer o backup. Eu tenho o status, que ele já vai me avisar, você nunca fez backup desse seu servidor. Ou, a última vez que você fez o backup foi há uma semana atrás. Ele vai mostrar para mim sempre que ele vai fazer o backup. Então, quais são os dias que ele vai fazer o backup, última vez que ele fez um backup, e se tiver algum alerta específico. Então, por exemplo, se eu quero configurar um backup, vamos lá, eu vou entrar aqui no meu servidorzinho, backup, onde que eu quero fazer o backup. Então, vamos lá, eu vou fazer o backup aqui para o meu disco de deduplicação. Então, quando a gente vai falar aí de backup, isso aqui, essa parte aqui da direita, que é a parte importante. Que é o quê? É a minha política, é a minha regra. O que é que eu quero fazer de backup no meu ambiente? Como é que eu quero fazer esse backup? Na esquerda aqui, a gente está vendo, eu vou selecionar o que eu quero. Então, você está vendo aqui, ele como um software de backup, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele já marca o meu servidor inteiro para fazer o backup. Porque, por definição, qualquer servidor ele é importante por diversos motivos. A gente pode entrar em vários detalhes aí, mas, por exemplo, um servidor ele não é simplesmente aquele meu arquivo do Word que eu estou trabalhando todo dia. Eu posso ter alguma aplicação lá dentro. Eu posso ter, por exemplo, o meu software que emite nota fiscal para o meu cliente. Ele está lá dentro do seu servidor. E ele não é só aquele seu arquivinho Word, ele tem aí uma tecnologia por detrás. Então não é simplesmente copiar ele e jogar para um lugar. E aí o que vai acontecer eu tenho algumas regras que eu vou definir para o meu ambiente. Por exemplo, aqui eu tenho duas regras já que ele já meio que deixa pronto para a gente, que são, vamos dizer assim, melhores práticas. Que eu tenho um backup do meu ambiente 100%, que é o que a gente chama, né, o backup full, backup completo. Eu vou fazer 100%, eu vou copiar 100% dos dados que estão dentro do meu servidor. E depois ele tem aí o backup incremental, que é o quê? É o meu backup de alterações do meu servidor. Então, tudo que mudou durante aí um determinado período de tempo, o meu software de backup vai ficar de olho ali e vai fazer essa cópia. Então, até mostrando aqui o que vai acontecer. Um backup completo, ele fala para a gente fazer isso daí uma vez por semana, aqui como melhor prática. Por quê? Todo dia você não vai alterar 100% do seu ambiente, você vai alterar algumas partes do seu ambiente. Então, aí o que ele te recomenda? Todo dia, em um determinado horário, aqui, por exemplo, às 11 da noite, ele vai lá, ele vai olhar o meu servidor, ele vai ver tudo que foi alterado do meu servidor e vai fazer uma cópia.
Então, isso significa o quê? Eu rodei um backup completo uma primeira vez. No outro dia, eu rodei um backup incremental. O que aconteceu? Aqui eu tenho 100% do ambiente backupado e aqui eu tenho uma fração alterada desse meu ambiente. Então, isso significa que, se por algum motivo no outro dia, então aqui, por exemplo, foi no domingo, isso aqui rodou na segunda. Eu cheguei na terça-feira, não ligou o meu servidor, deu algum problema. Eu consigo fazer o seguinte: eu consigo pegar só o que eu mudei na segunda-feira e colocar lá dentro, por exemplo. Ah, na segunda-feira eu tive, por exemplo, eu tive um vírus que apagou todo o meu computador. Não tem problema. E faço o restore, né? Eu recupero os dados de um dia anterior, a quando que aconteceu o problema. Então, muitas vezes a gente vê, a gente assiste noticiário e vê algumas empresas que pararam de dar acesso ao usuário porque tiveram os dados sequestrados, por exemplo. Como que normalmente as empresas conseguem recuperar esses dados? Qual foi o dia que o meu dado foi sequestrado? Ah, foi sexta-feira. Sexta-feira, tudo bem. Então, tudo que for antes de sexta-feira, eu jogo de volta lá para o meu servidor. Então, o que vai acontecer? A sexta-feira, beleza, meu dado foi sequestrado, mas eu tenho o dado do dia anterior. Ótimo. Então, eu já consigo trabalhar aí sem grandes dores de cabeça. Da mesma maneira que você está trabalhando e salvou o arquivo. Aí no outro dia você foi ver e você salvou em cima do arquivo errado. Você substituiu o arquivo que era um arquivo importante. Se você está falando aí de, por exemplo, um backup desses aplicativos para nuvem que faz o sincronismo, sinto muito, o dado que você alterou já está lá armazenado na nuvem, naquela versão. Então, o que aqui vai acontecer? Ah, eu alterei, eu salvei o arquivo errado? Não tem problema. Eu vou para o dia anterior e pego aquele arquivo na versão que eu preciso. Ou até mesmo para você fazer comparativo. Eu preciso auditar, eu preciso fazer ver as minhas contas aqui. Eu pego o arquivo que foi alterado hoje com o arquivo que foi alterado na semana passada, por exemplo. É o mesmo arquivo, só que com conteúdos diferentes. Com o meu software de backup, eu tenho essas versões aí para fazer o comparativo. Boa. Eu acho que isso é muito legal de trazer, né, esse entendimento, trazer essa visão de como funciona de fato a administração de um backup, que não é simplesmente fazer uma cópia, seja ela num HD, num pendrive, num CD, e tá tudo bem. Existem outras nuances a respeito disso. E hoje em dia, principalmente, né, de alguns meses para cá, já foi aprovada a nossa LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que inclusive o backup é peça fundamental para poder organizar e reger essas informações, né? Reger de regência, reger de organizar, reger de validar. Eu acho que é importante colocar tudo isso, porque assim, condições de auditoria, condições de assim, faz parte de grandes instituições, né? Quando a gente fala do mercado médio e pequeno, quando a gente fala do mercado mais, né, mais dia a dia, mais varejo, a gente não olha essas coisas, porque o governo não tem nem capilaridade para falar disso, não tem nem condição de fiscalizar isso. Mas essa informação que você traz mostra o quanto é importante essa preocupação. E aí eu volto para o versionamento da informação. Né? E vou pegar um exemplo bem simples aqui. Eu vou até olhar para o meu amigo Pedrinho e perguntar: tá na hora de parar, Pedrinho? Já? Tá, então eu vou parar. Você que é um empreendedor, um microempreendedor, uma pessoa que tem um negócio, que está cuidando lá das suas contas e fazendo as suas planilhas financeiras, porque hoje a grande maioria usa o Excel como grande ERP,
né? A gente fala de muitas outras ferramentas, mas é o Excel no fim do dia que dá conta do recado. E você? Eu vou pegar até um gancho que o Marlon falou, tá? Vou falar bem rapidinho aqui pra gente poder encerrar aqui. E no segundo bloco já fica a dica, tá? A gente vai falar de QuickSight. Mas esse microempreendedor, ele pega a planilha do Excel e começa a fazer seus planos, suas contas, seu planejamento de pagamento e, de repente, né, ele resolve fazer uma atualização qualquer nessa planilha que está sincronizada com a nuvem e não era a atualização que ele queria fazer, a que funcionava era a versão anterior. Lamento. Foi atualizado e você perdeu. Então é aí onde o backup entra com essa sensibilidade de manter o versionamento da informação. Ou seja, se você tem o... Aqui eu não tenho preguiça, né, Pedro? Eu não tenho preguiça, cara. Eu falo dos concorrentes mesmo, porque é OneDrive, é Google Drive, é Dropbox, que mais, Sofia? A gente fala de tudo mesmo, não tô nem aí. Mas esses caras só estão sincronizando seus arquivos com a nuvem. A hora que você precisar de alguma coisa de lá, ele vai estar sincronizado. Eu tenho experiência pessoal disso, tá? E eu sou um cara de backup, que é uma puta sacanagem, diga-se de passagem. Não, você é um cara que oferece backup, você não é um cara de backup, não. Vamos encerrar, Pedrinho? Marlon, Oi. você vai ter que reservar mais dicas pro próximo, tá? Porque a gente vai ter muito pra gravar. A hora que você Beleza, quiser, Pedrinho. Eu posso ir pra lá? Eu Não, vou não. pra lá. Eu vou pra lá. É que eu tava sentado aqui numa poltrona confortável, mas ó, tem até uma tela bacana aqui, ó, mostrando um monte de coisa. E eu acho que você nem mostrou tudo que você queria, né, Marlon? Mas, Pedrinho, eu tô na sua mão.